Martins Sobrinho, 77. A folia é a tradição mais antiga que tem no mundo. Ela até não pode acabar. E todo mundo toda cidade tem que ter uma folia. E aqui só existe essa. Eu trouxe ela para cá em 82. Nunca mais parou. Nunca mais. Porque quando eles formou a folia, eles foram visitar Jesus, eles estavam no campo. Eles estavam no campo pastorando as ovelhas. De repente fez um barulhão, igual faz na sexta-feira da Paixão aqui. O Gaspar falou com o Alberchó, falou: o que será que aconteceu? Um falou assim, disse que no Novo Testamento ia nascer o rei do judeu. A estrela aparecia, iluminava, brilhava, e seguir nela até onde ela parou, até tem um verso. A estrela apareceu, os três reis acompanhou, até onde ela parou. Chegando lá, enjoelhou, ofereceu os tesouros, ouro, mirra e incenso. A folia veio para o Brasil em 1535. E aqui em Santo Antônio eu estou vendo que ela vai acabar, porque hoje eu estou com 77 anos, o Padrotinho está com 81. Não tem mais quem assume a responsabilidade. Mas nós vamos fazer força. Enquanto eu der conta de dar um passo, a folia é em pé, se Deus quiser. E eu então peço todo mundo que está me ouvindo, ver se vocês têm dó, que venham os novos para cá. Me procura que eu ensino, tudo que precisar eu ensino. Se o novo me procurar, desejar formar uma folia, pode ir lá em casa que eu ensino eles o que é uma tradição antiga, o que é a religião dos Santos Reis Magos. Djalma Geraldo de Camargo. Em Deus, quando o João formou, eu sou ajudante dele. Agora, na folia de rei, meu pai era folião, meu avô era folião. Eu comecei com 10 anos de idade. Eu estou com 56 anos e nunca mais parei. Santo Reis, quando a pessoa está lá no fundo do poço, que ele pede para eles tirar do buraco. A reúne os 12 apóstolos, que é eu, o João, os outros membros, para cumprir uma promessa. Olha só para você ver, a promessa que uma pessoa fez, nós gastamos 12 para cumprir. Além desses 12, gasta quem dá almoço, quem dá janta, quem dá café, quem leva transporte. Cada vez nós vai longe, a promessa é longe, não dá para ir a pé. Quando dá para ir a pé, a gente vai. E te conto a verdade, nunca me fez farta. Quando chama é uma vez por mês. Agora tem mês nós tiramos a folia até 3 vezes por mês. E tem mês de passar até 3 meses. Igual nós chegou de Luiz Surgir, de Tapiraí, e de Arco, lá vai agora em dezembro para Arco, lá vai dia 20 de janeiro, lá vai para Aparecida do Norte, lá vai para Ibiá, tá os Sacramento, Santa Helena, lá vai com a folia. A folia começa dia 25, dia 1º de dezembro e termina 31 de março, que ela termina. Porque hoje eu estou aqui para falar a verdade da folia, o que é uma tradição antiga. Quem souber, não larga não. A coisa mais linda que tem na vida de uma pessoa é uma folia de reis. Eu mesmo sou doente, quando eu entro na folia eu não sinto nada. Sanfona, violão, cavaquinho, viola, pandeiro e a caixa. A caixa tem a bandeira. Rebeca, maraca. No maraca nós não tem. Tem a maraca do Chiquinho. Tem ela do Chiquinho. Os instrumentos ficam de ideia, porque não tem lugar. Porque nós ganhamos um lote, 1.203 metros quadrados. Ganhou. Mas só tem 7.000 contos de dinheiro. Não dá para fazer um salão, né? Nós temos que pedir ajuda a alguém para ajudar nós a fazer salão, para guardar, para formar lá. E a folia não dá conta. Porque vai tirar uma folia para você, você doa o dinheiro para nós. Vai tirar para outro, ele é pobre, precisa do dinheiro para fazer a festa. Não tem condição de doar. Meu sonho é de não largar essa folia nunca mais na minha vida. O maior sonho que eu tenho na minha vida é uma folia de reis. Falar a senhora é verdade. É o maior sonho, porque a coisa mais linda que eu encontrei na minha vida foi Santo Reis, que eu comecei 7 anos e nunca faltou nada, e não gastou ninguém. E um feijãozinho que meus filhos comeram nunca faltou lá em casa. Graças a Deus, louvado seja Deus.